que é aqui que mora o segredo, tá? Uma coisa que a depressão faz é fazer com que a gente fique preso nesses pensamentos do porquê eu tô deprimido. E pensar por que você tá triste é o caminho mais rápido para você ficar mais triste. O caminho mais rápido para você afundar mais é ficar buscando o porquê você está se sentindo assim. Isso piora. E eu não estou dizendo isso porque eu acho, né? Enfim, foi algo que é uma opinião minha. Claro que é a minha opinião, mas isso é tanto corroborado pelos estudos quanto aquilo que a gente vê na prática. Porque a questão da depressão não é as coisas erradas da vida, é a diminuição da sua capacidade de sentir prazer e sentir que você consegue lidar. É isso, essa é a mentira da depressão. Então, a depressão ela entra no ciclo tóxico e esses são os dois mecanismos que, por exemplo, uma boa terapia para depressão tem que lutar. Se uma terapia para depressão fica tentando ir num primeiro momento só lá no passado, buscando lá onde vai ser a causa, a raiz, e fica nisso, isso provavelmente vai piorar a depressão. Não quer dizer que não seja importante, mas quer dizer que nós precisamos primeiro diminuir o peso da paralisação, nós precisamos primeiro aquecer e melhorar esses sintomas. E aí a gente vai o quê? Mudar o dia a dia, ajudar a pessoa a ter mais prazer, ajudar a pessoa a resolver problemas mais práticos, a sentir que ela dá conta. E aí sim a gente vai depois vendo o que pode ter colaborado. E é isso que funciona. Então aqui eu coloco, por quê? Porque são esses os dois elementos que fazem com que a depressão se mantenha. Tem várias causas para a depressão. Vou falar isso lá na maratona, não estou dizendo que as causas, eventos estressantes, alimentação, alterações de sono, às vezes infecções, alterações imunológicas, inflamatórias, tudo isso está contribuindo para a causa. Só que uma vez que ela começa, o que mantém a depressão é esse ciclo. E esse ciclo é que nós devemos atacar. E isso é o que a maioria das pessoas com depressão não faz. Então, existem quadros de depressão que são resistentes? São, mas a grande maioria dos casos não são casos resistentes, são casos onde foi só focado o alvo errado, tá? Esses são os dois alvos. Mudar pensamentos, crenças e foco negativo, isso faz com que a gente tenha menos energia. A gente pode até começar a se sentir um pouco para baixo, só que o que faz a nossa energia ficar pior são esses pensamentos e o quanto a gente fica imerso neles. Isso atrapalha a concentração. E isso faz com que a gente tire da nossa vida as coisas que a gente valoriza. Olha só no caso dessa paciente, ela tinha esse pensamento e aí as coisas que eram importantes para ela, como por exemplo ir na igreja, ou por exemplo a dança, ou por exemplo a atividade física, ou o trabalho, ela foi colocando mais ou ela foi colocando menos? Ela foi colocando menos. E quanto menos nós somos estimulados por essas coisas que estão em consonância com os nossos valores, menos energia eu tenho. E quem fez já o treinamento para mentes depressivas, né, e eu bato muito nessa tecla, muita gente fala da química da depressão. E é importante? É importante. Tem a dopamina, tem a serotonina, tem a noradrenalina, tem o glutamato, enfim. Só que a forma mais por exemplo, poderosa, não medicamentosa, de aumentar a dopamina, é nós anteciparmos uma coisa boa. É a gente ter a expectativa de que uma recompensa vai vir. E isso, claro, na depressão a gente vai precisar fazer de uma forma gradual, como se fosse ali aquecendo os motores. Só que isso é importante também para evitar que a gente caia em depressão. Ou seja, olha só o ciclo que foi construindo. Ocorreu esses eventos? Ocorreu. Mas os pensamentos de que eu vou ficar sozinho, de que eu não vou dar conta, de que, enfim, não tem como dar certo, de que eu sempre vou ser abandonada, isso faz com que a gente tenha menos energia e a gente vai tirando as coisas valiosas. E aí isso faz com que eu me sinta mais culpado. E a gente fica nesse ciclo sem saída. E eu não estou dizendo que você consegue sair assim se você está num quadro depressivo. A gente precisa de uma questão sistematizada, mas é aí que mora o nosso inimigo. Então, por exemplo, eu já fiz questão de terapia. Tudo bem, mas a terapia ela tem que ter dois elementos, que é
treinar estratégias anti-ruminação, que é anti-pensamentos negativos, e de treinar a ativação desses comportamentos, dessas atitudes, dessas atividades que vai ativar o prazer, tá? Sim, o tratamento é caro, incluindo profissionais bons, por isso que a gente está aqui para poder democratizar e dar ferramentas acessíveis para todo mundo, tá? E aqui eu estou dizendo, não estou dizendo que religião não ajuda, ajuda. Agora, a religião pode atrapalhar quando ela alimenta o fato, o pensamento de que nós somos culpados por estarmos sentindo isso. Tá? Espiritualidade ajuda, só que ela atrapalha quando você é apontado ou você entende que a culpa é sua por estar sentindo, que a depressão é uma falta de fé ou falta de Deus. Não é. Então, é só por isso que que eu gosto de tocar nesse assunto, basicamente porque isso piora.